Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula deste trimestre. Eu já quero te lembrar, para você que é novato por aqui, que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nós estamos estudando nesse trimestre a revista Vidas e Propósitos da Viver Mais. E a nossa lição de hoje é a lição de número 2, o mau exemplo de Ofni e Finéias. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica e quebra-gelo de hoje. O nosso tema é cuidado com as suas escolhas. E o objetivo é demonstrar que todas as nossas escolhas geram consequências, sejam boas ou ruins. E o nosso tema, o texto base da nossa dinâmica é Gálatas 6:7, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vejamos agora como proceder nessa dinâmica. Providencie 2 caixas como presente. Você vai pegar uma caixa qualquer, você pode pegar. Você vê aqui que eu embrulhei de uma maneira bem feia. E é para isso mesmo, é para ficar com uma aparência ruim. E você vai colocar aqui dentro um papel com bombons dentro, no caso essa caixa feia. E na embalagem de presente bonito, você coloca pedras embrulhadas. E você vai mostrar para os seus alunos, para os seus adolescentes e perguntar se eles fossem receber um presente, qual presente eles gostariam. Provavelmente a maioria iria escolher o presente mais bonito, a caixa de presente mais agradável. E então você espera todos escolherem. Quando isso acontecer, você vai abrir o que está dentro dos presentes. O presente bonito você vai retirar e o presente feio você vai retirar. Embrulhe o que tem dentro, os bombons e as pedras. E então abra, mostrando que as aparências enganam. Nós vemos que o embrulho bonito continha pedras, enquanto que a caixa feia tinha bombons, tinha doces. E assim na vida, nós temos nossas escolhas. E às vezes nós escolhemos pelas coisas que parecem mais bonitas no momento, mas que a longo prazo vão nos dar pedras, vão virar pedras no nosso caminho. Mas nós precisamos escolher com a direção de Deus, nós precisamos escolher as coisas, não pelas aparências, e nós temos que saber que as consequências virão de todos os nossos atos, de todas as nossas escolhas. E é essa a dinâmica, faça isso na sua classe, e eu espero que os seus alunos entendam muito bem o contexto e tudo isso que essa dinâmica traz para nós. E nós estamos falando da lição de número 2, o mau exemplo de Ofni e Finéias. Esses 2 jovens eram filhos do sacerdote Eli. Eli foi um sacerdote que serviu ao templo durante 40 anos da sua vida. Ele viveu no tempo dos juízes e ele serviu em Siló. Nós vamos ver que nesse tempo dos juízes a Bíblia só faz referência a ele como sacerdote. Em outros momentos a Bíblia vai falar apenas dos juízes, mas nesse momento ele fala sobre Eli, que era o sacerdote da época. Nós vamos ver que havia muito tempo que o povo já estava habitando na terra. Já havia algum tempo em que o povo estava sendo julgado por vários juízes. Diversas pessoas se levantavam no seu momento para julgar ao povo. E esses jovens, eles começaram a viver nesse contexto. À primeira vista, quando olhamos para os filhos de Eli, olhamos para a história desses jovens, talvez se nós não soubéssemos o final da história, nós pensaríamos que eles eram homens santos diante de Deus. Porque todas as expectativas que se colocam em cima deles é que eles seriam grandes homens de Deus, que eles teriam a sua vida em santidade, que eles viveriam um belo ministério sacerdotal e serviriam ao Senhor com alegria no templo. Porém, contrariando todas essas nossas expectativas e contrariando todas as expectativas do povo da sua época, eles vão se tornar homens muito maus, malignos, que pecavam dissolutamente diante de Deus. A Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. Essa expressão e esse nome, Belial, sempre vai fazer referência a algo inútil, a algo ruim e maligno.
E a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial, ou seja, homens muito malignos, homens ruins. Esses jovens que deveriam ter sido uma referência de santidade, esses jovens que deveriam ter sido uma referência dentro do seu tempo, foram chamados, na verdade, de filhos de Belial. Ao invés de darem exemplos bons como eles deveriam ter dado, na realidade eles se tornam um exemplo, ao contrário disso, um exemplo maligno, um exemplo ruim. Porém, em contrapartida, nós vemos um outro jovem também servindo no mesmo templo, Samuel, que vai ser levado pela sua mãe. Nós conhecemos essa história e nós vamos ver que ele tinha tudo para se contaminar. Ele tinha tudo para desacreditar da vida de santidade, ele tinha tudo para acreditar que essa vida religiosa, que essa vida de estar dentro do templo não era para ele. Porém, ele vai fazer a escolha da sua vida de viver em santidade, e isso vai acontecer porque ele conhecia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que desde muito cedo Samuel ouviu a voz de Deus. E isso fez total diferença dentro da sua vida. A Bíblia também diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Eu quero pontuar que o conhecimento de Deus, conhecer a voz de Deus e ter intimidade com Ele é o que vai nos levar a uma vida de santidade. Os filhos de Eli não conseguiam viver uma vida em santidade, não conseguiam seguir as regras, não conseguiam viver tudo isso porque eles não conheciam a voz de Deus, não conheciam ao Senhor e não tinham o mínimo temor do Senhor. Mas Samuel conhecia, ouvia a voz dele, ouvia suas mensagens e por isso vai se tornar um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender que há uma grande importância de, além de estar dentro do templo, além de servir no templo, há uma grande importância também em buscar intimidade, em buscar conhecer ao Senhor, e nós precisamos cada vez mais disso. Quanto mais se entende quem é Deus, quanto mais se entende a voz de Deus, mais nós entendemos a santidade que precisamos viver, mais entendemos o caminho santo que devemos trilhar. E não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas vivem dentro do templo, vivenciam os seus momentos ali de serviço, mas não conhecem ao Senhor? E quantos escândalos temos visto no meio cristão, no meio evangélico, exatamente por causa disso? Para viver mais, nós precisamos mostrar para os nossos adolescentes que, além do serviço dentro da igreja, além do serviço dentro do templo, eles precisam buscar conhecimento do Senhor, porque só assim a santidade vai ser o único caminho nos nossos corações. Os adolescentes precisam entender que a santidade vai se tornar prioridade para eles a partir do momento que eles entenderem quem é o seu Deus e a santidade do seu Deus, e o quanto o pecado fere esse relacionamento de intimidade entre eles e Deus. E eu já quero dizer que a editora Betel traz para nós, disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, que é o programa de incentivo à leitura. É mais um texto para te auxiliar na sua aula. O tema dessa semana é Consequências da Negligência à Luz da Bíblia. Se você quer saber mais sobre isso, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Lembrando, se você ainda não adquiriu a sua revista Vidas e Propósitos da Viver Mais, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones do plantão comercial que está passando aí na sua tela. Eu espero ter te auxiliado com a sua visão sobre os filhos de Eli. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.